noite, está começando o SBT Esportes Vale desta segunda-feira. Segundou por aqui. É o seguinte, hein? Acabou, meus amigos. O Brasileirão 2025 está encerrado. Tivemos surpresas? Tivemos, com certeza. Afinal, eu errei todos os palpites da zona de rebaixamento. Eu falei que ia cair Internacional e Vitória. Pois é, não caíram. O tricolor do meu querido Felipe adora ressuscitar alguns times. E o Vitória foi um deles. Pois é, mas muita coisa aconteceu, muita coisa pra gente conversar por aqui. Tivemos o Santos em uma arrancada fenomenal, conseguindo também se livrar do rebaixamento. E mais, tá? E mais, torcedor santista. Conseguiu a vaga na Sul-Americana, encerrou o campeonato na frente do Corinthians, inclusive. Que coisa, hein? Outro assunto que a gente vai conversar daqui a pouco. Enfim, acabou, passa rápido, né, rapaz? Eu tava pensando aqui, parece que foi ontem o início do campeonato, a gente brincando aqui também. Pro Flamengo acabou mais cedo, afinal o Flamengo já está no Catar treinando pro Intercontinental, o antigo Mundial. Será que vai valer como Mundial? Ou será que não vai esse, hein? Eu já quero pedir a sua participação, é claro, através do 12991848566. Eu quero saber se você aí de casa acertou. Se você falou, não, peraí, quem vai cair é o Ceará. Isso aí eu vou falar pra você, hein? O Ceará praticamente o ano inteiro fora da zona de rebaixamento, deixou para a pior hora para fazer parte do Z4. Você acertou? Então participa comigo. O que você acha que poderia ter sido diferente? O que você almeja? O que você espera do seu time no ano que vem? Mas tem times que têm compromisso ainda esse ano, é o caso do Corinthians. Mas bora lá falar de tudo que aconteceu nesse final de semana, essa última rodada, tantos jogos ao mesmo tempo. Pois é, né? Vamos começar por ele, o tricolor paulista, que foi importante na briga pelo Z4, né, na parte de baixo. Isso porque perdeu do Vitória por 1-0. A gente vai colocar os lances para vocês. Felipão, como o São Paulo gosta de ajudar a rapaziada, hein? Pô, prefeito. Olha, eu vou falar pra você. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o São Paulo é o único time, por exemplo, que não ganhou do Sport em 2025. 2 empates. Um resultado negativo também. E mesmo assim terminou em oitavo. Isso que eu ia comentar. E ainda... Aí é que tá. Ainda assim terminou em oitavo, mas é óbvio que o torcedor tá se perguntando, será que não poderia ter sido muito melhor? Claro que poderia, se não fosse tantas lesões durante o ano, né? Alguns resultados adversos, por exemplo, contra o Sport. Os dois confrontos contra o Sport era minimamente 6 pontos para o São Paulo. Já estaria, de repente, pelo menos classificado, imagino eu, se alguns tropeços não tivessem acontecido, pela vaga direta pela Libertadores. Ô, Lucas, oi. Mas que torcedor é esse que você falou que poderia ter sido muito melhor? Eu acho que poderia ter sido muito pior. Tá ótimo do jeito que tá. Mas eu tô falando, você acha que se o São Paulo não tivesse jogado completo o ano inteiro, sem as lesões, não seria diferente? Eu acho que o São Paulo chegaria mais longe. Ah, cara, é complicado essas lesões. Tipo, o time jogando sem lesão é uma coisa e o time com lesão é outra. Muito instável. Então, tá ótimo. Então, eu acho, claro, no final de tudo, o saldo é positivo, obviamente. Vai torcer agora pra Copa do Brasil ter o Fluminense ou o Cruzeiro como campeão, aí abre vaga pra pré-Libertadores. Classificação culposa, como eu falei pra você. Totalmente culposa, hein? Totalmente culposa. Mas aí acabou o Campeonato Brasileiro, muitas coisas a conversar e a melhorar pro ano que vem. Se eu não me engano, a notícia boa do São Paulo é que aquele transfer ban já não tem mais. Exato. Já não tem mais. Acertou lá com o empresário do Caleri e aí agora tá tudo certo, pode contratar, o que seria algo ruim pro São Paulo, pelo menos virou uma notícia boa e tá aí então o tricolor encerrando o Brasileirão com derrota. E aí no saldo a gente então opta por escolher o saldo positivo com a possível classificação culposa para uma vaga na pré-Libertadores. E assim a gente vai acompanhando o tricolor nesse final de ano. Obviamente os jogadores vão descansar e se recuperar, né? O que tem de jogador precisando se recuperar no Morumbi não é brincadeira. E eles vão, claro, pegar esse momento para isso. O ano que vem, o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, já no final de janeiro, então o tempo é um pouquinho mais curto, já tem o estadual mais curto também. Vai ser interessante o ano que vem. Ano de Copa no SBT. Bom, e assim falamos do São Paulo, vamos falar do Santos. Meus amigos, que arrancada foi essa no final, hein? E ontem mais uma vitória do Peixe, 3-0 no Cruzeiro, com um show dele que eu tenho certeza que nenhum santista criticou na vida. Tassi Show.
Que partidaça! Tá aí, ó. 3-0 pro Santos, venceu os reservas do Cruzeiro, mas aí, ó, meus amigos, o Santos tem nada a ver com isso. Venceu mais um jogo bom do Tassiano, outro excelente jogo do Neymar, servindo como maestro dentro de campo, né? Servindo muito bem os companheiros. E aí, meus amigos, quem falou que o Santos ia cair, viu o Santos arrancar e terminar o Campeonato Brasileiro na frente do Corinthians. Pois é, e conquistando uma vaga na Sul-Americana, o que é mais importante, o Santos, além do Campeonato Brasileiro, tem uma outra competição, uma competição internacional pro ano que vem, porque esse ano o Santos ficou como? Só no Brasileirão da Série A, não tinha mais nada. E aí, ano que vem tem. Então, se eu não me engano, o Felipão, tem Copa do Brasil também, viu? O Santos tem Copa do Brasil também, ano que vem. Então estamos falando. Tem 3 campeonatos para disputar. Olha que beleza, torcedor santista. Conseguiu. E claro, não dá para falar de Santos hoje sem falar do que o Neymar fez nesses últimos 4 jogos. Eu não sei se eu estaria me precipitando nesse comentário, mas que o Neymar carregou o Santos nessa arrancada final. Fez o que deveria ter sido feito, muito mais, jogou no sacrifício. E era isso para que ele foi contratado mesmo, para decidir jogos. E contra o Juventude foi assim, contra o Sport, contra o Cruzeiro também. E é isso que o torcedor santista espera. No final do jogo ele desabafou, falou que realmente teve que buscar ajuda psicológica, tamanha pressão que ele viveu. E aí conseguiu ajudar demais o Santos. Outro personagem que eu não posso deixar de citar, Brazão. Que goleiraço que o Santos tem. Se não fosse Gabriel Brazão, talvez o Santos já estivesse rebaixado antes. Sondado por Bayern, hein? E por Flamengo, né? E por Flamengo também. Mas entre Bayern e Flamengo, com todo respeito ao Flamengo, né? Ah, tá, entendi, tá certo. Pra ser substituto do Neuer. E é um goleiro jovem, é um goleiro que tem uma carreira brilhante pela frente, jogou muito esse ano, então tem que ser ressaltado aqui, pra mim, um dos melhores goleiros do Brasileirão, porque goleiro que tá jogando em time grande, às vezes não trabalha muito. Agora, o que o Gabriel Brazão trabalhou esse ano, meus amigos, não tá escrito. E aí o Santos encerra com um saldo também positivo de ter se livrado da Série B e ainda conseguiram uma classificação pra Sul-Americana. Parabéns, Santos, parabéns, torcedor santista. Ufa! Agora pode respirar tranquilo. Agora sim, agora foi. Bom, e vamos lá, tivemos mais jogos, obviamente, mesmo com um time alternativo e sem maiores objetivos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu por 3-1 em plena Arena Castelão, meus amigos, e rebaixou o Ceará para a Série B. Pois é, o Vozão saiu na frente e tinha uma situação relativamente tranquila na tabela, mas levou a virada e entrou na zona de rebaixamento justamente na última rodada. Vocês estão vendo o gol aí, ó, do Pedro Raul, ex-Corinthians, marcando, e aí mais o Palmeiras. Que golaço, hein? Que pancada. O Facundo Torres, Sousa e o Flaco Lopes garantiram a vitória do Verdão na Arena Castelão. Vocês estão dando uma olhada nos lances e foi uma rodada que realmente, muitas vezes, Internacional estava na zona de rebaixamento, Fortaleza, o Ceará ficava revezando e aí com os resultados tudo ia mudando e o Ceará, justamente, Felipão, nós tínhamos falado aqui também. O Ceará corre um grande risco. Pode puxar, que a gente falou isso. Pode puxar, a gente avisou. E olha só, o Ceará ficou 37 rodadas fora da zona de rebaixamento. Rapaz, a única que ficou fora que não era só a única que não podia. Escolheu a única que não podia pra ficar no Z4. E eu lembro, lá atrás a gente comentou aqui, pelo que o Ceará tem e os confrontos que tem... Da sequência de derrotas também que veio vindo. Tava muito ruim, tem que ficar atento. E na época, não, pois é, nem tava tão próximo assim. Acho que tava em 12º. Se a gente puxar as porcentagens também, foi só aumentando. Foi só aumentando e deixaram para a última rodada. Pois é, enfim, perdeu e aí não teve jeito. Ceará e Fortaleza, que também teve uma boa arrancada, mas aí nos resultados finais acabou sendo rebaixado. E fazia tempo que os dois não eram rebaixados juntos, se eu não me engano, 30 anos, Felipão. Nem disse, você sabia desse dado aí. E aí vamos... Pois é, eu vou te falar. É cultura demais. E assim os dois vão jogar a Série B do ano que vem. O Palmeiras encerra o ano com vitória. Um ano em que o Palmeiras, obviamente, brigou por tudo que disputou, acabou não vencendo. Pro ano que vem, acredito eu que algumas mudanças, existem algumas posições, alguns jogadores do Palmeiras sendo sondados. Rafael Veiga é um deles, inclusive, mas o Palmeiras se posicionou, falou que não está disposto a negociar o jogador. Mas é a época que a gente vai ficar atento no mercado da bola, ver quem vai, ver quem vem.
E assim vai. Tempo de descansar para os jogadores, mas para nós aqui do esporte, muito pelo contrário. É hora do mercado ficar aquecido, então é muito legal. E antes de pré-Copa do Mundo, o assunto nunca se encerra por aqui. Bom, e quem jogou também foi o Timão. O Corinthians encerrou o Brasileirão, só que de uma forma melancólica, empatando com o Juventude jogando em casa. Vocês vão ver os lances aí. É um jogo que já era morno, né? Porque não valia absolutamente nada. O Juventude estava rebaixado e o Corinthians ia jogar com um time alternativo mesmo. Jogou com o Kaique no gol, enfim. Teve um lance do Thales mágico, meus amigos. Foi mágico mesmo. Foi mágico. Que ele conseguiu fazer o mais difícil. Não sei nem se tem aí nos lances, viu, Felipão? Que ele vai costurando a bola assim. Ele fez a chance de gol sumir. Ele conseguiu, de 100% de chance de gol, cair para 0. Foi impressionante. E assim o Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro atrás do Santos. O Corinthians realmente é o segundo ano do Campeonato Brasileiro. Ano passado ainda que foi melhor, mas que sempre está ali rodeado pela zona de rebaixamento. Não tem entregado bons resultados. O que pode salvar o ano do Corinthians? A Copa do Brasil. Obviamente jogou com o time reserva, tem espompado justamente para esse momento. Qual que é a notícia positiva para o torcedor corintiano que eu imagino? Dorival Júnior sabe disputar a Copa do Brasil. Já ganhou com o Flamengo, já ganhou com o São Paulo, sabe que tem um confronto muito difícil contra o Cruzeiro, não vai ser absolutamente nada fácil. O Cruzeiro vive uma boa fase, tem excelentes jogadores, só que é outra competição. É hora de virar a página, é hora de Memphis jogar bola, de Yuri Alberto começar a voltar naquele auge que ele estava, marcando gols pelo Corinthians, ajudando o Timão. Rodrigo Garro também, mesmo com o joelho ruim, tem que ajudar o Corinthians nessa hora. É um momento de decisão. Se o Corinthians ganha essa Copa do Brasil, é coroar o ano de 2025, com vaga em Libertadores, projetar um 2026 muito melhor. Agora, pensar em o Corinthians não avançar de fase, aí é complicado. Eu acho que é uma história que o torcedor não quer nem pensar, mesmo sabendo da dificuldade que é disputar essa Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Começa na quarta-feira agora, o Corinthians joga quarta, joga domingo em casa, vai decidir em casa então. Importante fazer um bom resultado. Amanhã, claro, traremos tudo sobre o pré-jogo do Corinthians, ficaremos atentos, mas tem que virar a página, porque o que entregou no Campeonato Brasileiro nessa reta final foi muito morno, foi muito abaixo do que esse time pode entregar. Né? Muitos jogos o Corinthians poderia ter vencido, Dorival acabou recuando o time, enfim, uma série de fatores que agora vai ter que ficar para trás para focar de vez na Copa do Brasil e tentar, de fato, entregar para o torcedor que teve o Campeonato Paulista no começo do ano, algo ainda muito melhor, que seria essa vaga para Libertadores e esse título na Copa do Brasil. E que é um campeonato que o Corinthians sabe jogar muito bem. Pode ver que muitos anos o Corinthians não vive bons momentos no Brasileiro, mas na Copa do Brasil está sempre chegando. Então não duvidem do Corinthians. O Corinthians pode sim se classificar, mas vai precisar jogar muita bola para isso. E tivemos outros jogos também no campeonato, muitos jogos que o pessoal já não vale muita coisa. E estava ali, né? Porque já estavam decididos. Olha, por exemplo, o jogo do Mirassol e do Flamengo, que teve emoção. Um jogaço de última rodada. O Flamengo jogou com sub-20, jogo de 6 gols. Mirassol já classificado na Libertadores, teve a vitória do Fluminense por 2-0, o Sport, 0 novidades aqui, perdendo mais uma por 4-0, que fase que está o Sport, que vai disputar a Série B ano que vem. Aí um jogo que foi crucial, o Botafogo venceu o Fortaleza, ora o Fortaleza teve a oportunidade de vencer, o Botafogo não foi o suficiente, o que fez acabou perdendo e sendo rebaixado. Na Arena MRV nós tivemos o Galo vencendo por 5-0, meus amigos, atropelo no Vasco, que vai disputar a semifinal, justamente contra o Fluminense na Copa do Brasil. E o Inter que... Ô, torcedor do Internacional! Tá tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilos hoje? Ufa! Rapaz, que susto, hein? Que susto! O Inter conseguiu vencer o Bragantino e se livrou da Série B. Estava numa situação complicadíssima, mas conseguiu reverter, né? E ficar na Série A. E assim encerramos o ano de 2025. Vamos colocar a tabela aqui. Eu vou puxar os programas lá do começo do ano para ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Bom, Flamengo campeão, Palmeiras vice, Cruzeiro terceiro lugar, Mirassol, olha só o G4, Mirassol, que campanha espetacular. Eu duvido que alguém tenha acertado que o Mirassol ia ficar em quarto lugar, hein? Ah, eu também duvido. Eu vou falar uma coisa para você, por mais otimista que fossem, os próprios dirigentes ali do Mirassol imaginar um quarto lugar lá no começo do ano, rapaz, surreal, parabéns. Sem um grande jogador, aliás, tem o Reinaldo, né, Felipão?
Foi. Se reencontrou no futebol, jogou muito esse ano, Danielzinho, enfim, entre o Walter no gol, né? Bom, fez um time, um compacto ali, um coletivo muito forte e tá aí o resultado. E um resultado de uma boa gestão. Seguido por Fluminense, Botafogo e... Aí, calma, tá aqui, ó. O escuta ali, tá ali, vai, entendemos. E o São Paulo no G8, fechando, torcendo por essa vaga na pré-Libertadores. Vem Grêmio e Bragantino. Do outro lado, nós temos Atlético Mineiro, Santos e Corinthians. Quem diria o Santos também ultrapassando até o Corinthians. Mesmo número de pontuação, só que um saldo maior. O Corinthians, olha só, quase que não se classifica para a Sul-Americana, meus amigos. Conseguiu ainda essa vaga, importante para o Corinthians também. Seguido por Vasco da Gama, Vitória Internacional. E tá aí, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Cadê o elevador do Brasileirão pra gente dar uma olhada? Porque é o seguinte, tem o elevador, tem o sobe, tem quem subiu, quem pegou lá, apertou o botãozinho pra subir e tem quem apertou o botãozinho pra descer. Olha lá. Então quem desceu? Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. O Sport desceu faz tempo. E quem subiu, a gente já tinha comentado aqui, Curitiba, o Felipão, lá na cidade, eu vou falar pra você viu, tudo bem que os dois subiram, né? Mas... você imagina, torcedores do Curitiba, vocês foram vice, calma, o Atlético Paranaense subiu, o Chapecoense subiu e o Remo, depois de 35 anos, 32, se eu não me engano, longe da Série A também vai voltar. Vai ser interessante essa disputa, legal ver o Atlético Paranaense voltando, Curitiba também, Chapecoense, estou muito feliz que subiu e ainda mais o Remo com tanta tradição agora voltando a disputar uma Série A. E aí eu pergunto pra você, será que tá muito cedo pra nós, eu e você aí de casa, prevermos como será 2026? Pelo que você entendeu de 2025, você já imagina quem vai ser o campeão no ano que vem? Felipão, você já imagina? Eu acho que não, né? Tá cedo. Então, eu acho que não. Eu acho que tá cedo, mas não deve ficar distante, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo. São os que estão mais à frente. São os que estão brigando. Agora, já teve previsão de inteligência artificial. Pois é, a IA já tentou prever o Brasileirão 2026. Quer dar uma olhada? Aí, ó. O Flamengo, colocou o Flamengo campeão. Palmeiras vice de... o torcedor vai ficar louco, hein, com esse computador de IA. Botafogo, Internacional... Olha o São Paulo, Felipe. Pera aí. Um quinto lugar legal, bacana. Um Galo em sexto, Bahia, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Vasco da Corinthians. De novo o computador, colocando o Corinthians na segunda página. Fluminense, o Santos também ali embaixo. Grêmio, Curitiba, Bragantino. E aí os rebaixados, Vitória, Mirassol, Chapéu. Aí é sacanagem, hein? Pô, os caras brigaram tanto esse ano. O computador, velho, faz isso. Claro que, gente, isso tudo é uma brincadeira, obviamente. Muita gente está projetando e essa é a projeção de um computador de inteligência artificial. Vamos fazer o seguinte, né? Muito legal a gente finalizar o ano mostrando muitos gols, mas o esporte não para por aqui. No próximo bloco já começaremos a falar mais ainda de Copa do Mundo. Para isso eu vou rapidinho para uma pausa, mas você não sai daí não. Vai lá, pega uma água e volta para frente da televisão, que é 1 minutinho e meio e eu volto. Não sai daí. SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser IEX. IEX, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser IEX. Yax, Yax, Yax. Oh, IEX. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o carneirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saía da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou o carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem o consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Quando o cliente precisa trocar de carro e o preço parece alto demais, eu faço de tudo pelo cliente. Com atendimento assim, não tem pra ninguém. É só carro aprovado, estoque de qualidade. E na hora da proposta? Barato, barato, barato. Estamos
de volta com o SBT Esportes Vale. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, as mensagens. Manda aí mensagem pra gente, número 12991848566. Oi, Lucas, pra você, eu Lio, estou assistindo seu programa SBT Esportes Vale, um abraço pra você. Volta, Calera e Lucas, o Raí, a Ingrid de Ubatuba. Alô, Ubatuba, muito obrigado pela audiência de vocês. Lucas, me presenteia com a sua bola. Ih, rapaz. Eu vou trazer os brindes essa semana. Pessoal aqui, boa noite, Lucas. Muito obrigado, Rosana. Boa noite para vocês. A Valéria de Campos do Jordão também. Muito legal, a audiência de toda a nossa região aqui, sensacional. E essa segunda-feira tem um recado importante para você, hein? Venha conhecer a Academia Bluefit no Shopping Vale Sul, com um espaço de 2.000 metros quadrados de pura excelência em saúde e bem-estar. Na Bluefit Vale Sul você encontrará os melhores equipamentos da atualidade, projetados para levar o seu treinamento ao próximo nível. Sim, são mais de 250 aulas coletivas por mês esperando por você. No spinning, as empolgantes aulas de lutas, tem aulas para todos os gostos. E além de tudo isso, a Bluefit oferece 2 horas de estacionamento grátis para garantir que a sua visita seja prática e sem preocupações. Na Bluefit Vale Sul e também na Bluefit do Jardim Aquários, você encontra o melhor atendimento da região. Então não perca tempo e faça a sua matrícula online. Bluefit, mais do que uma academia, um estilo de vida saudável. E agora, bora falar de Copa do Mundo, porque a seleção brasileira já sabe datas e horários dos seus confrontos na Copa do Mundo. Pode rodar. Um anúncio esperado há meses. A FIFA finalmente divulgou as datas e os horários dos jogos de todas as seleções para a Copa do Mundo de 2026. Agora, torcedores, jogadores e comissões técnicas podem se planejar para uma das campanhas mais desafiadoras dos últimos anos. Brasil. O Brasil estreia no dia 13 de junho, um sábado, contra a seleção do Marrocos, que foi semifinalista em 2022. A bola rola às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. A partida irá acontecer aqui no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O início da caminhada do Brasil rumo ao tão sonhado hexacampeonato será em um dos maiores palcos da Copa, com capacidade para mais de 80 mil torcedores. E a expectativa, é claro, é de casa cheia para o primeiro desafio da seleção. Depois, o Brasil terá mais 2 jogos pela fase de grupos, contra o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia, às 10 da noite, e contra a Escócia, no dia 24, em Miami, às 7 da noite, sempre pelo horário de Brasília. Com um calendário definido, a comissão técnica da CBF corre contra o tempo para ajustar a logística da preparação. A equipe deve montar um quartel-general na costa leste dos Estados Unidos e viajar para cada sede, seguindo um planejamento minucioso. Temos grandes líderes, jogadores jovens, mas com experiência, e a gente vai tentar manter, melhor dizendo, esse bom ambiente que o Mister sempre fala. Na apresentação deles, no primeiro dia, eles já ficam sabendo de toda a programação. Então, tem funcionado bem. A gente tem mantido a privacidade, que é uma coisa que a gente batalha muito. Antes da Copa, o Brasil fará pelo menos mais 2 amistosos, ambos nos Estados Unidos, contra a França e a Croácia, previstos para o mês de março, que é quando já será possível ter uma ideia mais clara de quais jogadores farão parte do grupo que irá representar o país no torneio. Temos falado muito do Neymar. Temos falado muito do Neymar. O Neymar tem 6 meses para se preparar bem. Se ele estiver bem, vai jogar a Copa do Mundo. Se não estiver bem, não vai jogar a Copa do Mundo, porque vou chamar outros que estão bem fisicamente, disse Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Com quase tudo definido, começa a contagem regressiva. O Brasil busca quebrar um jejum de mais de 20 anos sem título mundial. E agora já sabe qual é a rota inicial que deve seguir para conquistar este desafio. Tá chegando a hora, meus amigos, a Copa aí no SBT. Sabe quem mandou mensagem pra gente? Ele, o nosso repórter Pão. Tô até com saudade de conversar com ele ao vivo. A gente fez essa dupla no jornal. Pedro Coralha tá aqui, ele falou o seguinte, em Brasil Hexa em 2026, favorite a mensagem e me cobra depois. Eu vou favoritar, Pedrão, mas eu tô torcendo também, viu? Vamos nos iludir juntos. Tomara que dê. E tá no SBT, tem tudo pra ser Hexa. Valeu, Pedrão, um abraço pra você. Apareça por aqui quando quiser pra falar do seu São Paulo e tá tudo certo. Teve a
a possível classificação culposa que o Felipe falou. Não sei se você concorda, Pedrão. Depois você me avisa. Um abraço para todo mundo que está participando. Ó, tem corintiano participando, viu? Não tem como mandar o Memphis embora para ajudar nas despesas. Pois é. Ó, os horários dos jogos da seleção a gente mostrou. 2 jogos são à noite, 7 da noite. E a estreia, depois eu confirmo para vocês, tá? A estreia da seleção, 7 horas da noite também, né? Então já se prepare, coloca aí, 7 horas da noite. É isso aí, ó. SBT Esportes E10, João Batista de Jacareí. Muito obrigado pela audiência de vocês, sempre sensacional. Mais uma semana começando com muita energia e muito esporte por aqui. E agora o nosso tempo acabou. Muito obrigado. Este foi o SBT Esportes Vale de hoje. Você sabe e sabe muito bem. A melhor jogada é aqui. Tchau, até amanhã.